Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São 8h43, agora ao vivo, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Não sei se você está ao vivo ou vai ter momento da reprise do Sorrindo para a Vida, mas que bom estarmos juntos. Começamos às 8h, até agora partilhando a vida, e agora vamos fazer aquilo que é o essencial do Sorrindo para a Vida, a palavra de Deus. Porque aqui nós estamos para meditar aquilo que é a palavra do Senhor, que é fonte de bênção, de cura, de libertação. Pega comigo Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 17. Efésios capítulo 5, de 1 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto, são coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças. Pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. É isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas, pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como luz. Eis porque se diz: desperta, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Somos todos convidados a sermos imitadores de Cristo, sermos cheios do Espírito Santo. Todo cristão comprometido, todo aquele que proclama que Jesus é o Senhor, Salvador e Libertador, todo filho de Deus, todo filho de Maria, todo cristão comprometido com o Senhor, com Deus, deseja no fundo do seu coração ser cheio do Espírito Santo. Eu não acredito que uma pessoa que busca a Deus não tenha esse desejo. Por isso que a gente precisa, desde o acordar até o dormir, né? A gente dá bom dia ao Espírito Santo, a gente precisa também dar boa noite, Espírito Santo. E a gente pode até dizer, parece uma loucura, né?
Mas a gente pode ter boa noite, Espírito Santo. Até amanhã, viu? Nós somos necessitados. E eu acredito que todos nós desejamos. Mas para sermos e vivermos segundo o Espírito Santo, vivermos cheios do Espírito Santo, temos que tomar cuidados e dar passos devidos. Fazer algumas escolhas que fazem parte da vida. Dar alguns passos em direção a uma vida santa na presença de Deus. O que acabamos de ouvir, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a gente escuta uma grande exortação e uma direção de como ser cheio do Espírito Santo. Temos que imitar, imitadores de Deus, imitarmos ao Senhor, vivemos segundo a sua vontade. Só existe uma maneira de vencermos os problemas, as dificuldades, as aflições que este mundo nos impõe. Primeiro, é andarmos na presença de Deus. Depois, precisamos estar cheios do Espírito Santo para podermos tomar decisões sábias e não desviarmos. E a gente se desvia muito fácil. É impressionante como nós, como seres humanos, somos seres humanos, falhos, pecadores, a gente se desvia muito fácil. Então nós não podemos desviar das ciladas, temos que desviar, e essa é a palavra, desviar das ciladas de Satanás em nossa vida. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, temos que tomar atitudes. Primeira atitude que o Padre Bruno quer colocar para você. Para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, devemos sacrificar os nossos desejos. Primeira coisa é saber sacrificar os nossos desejos. A graça do jejum que a gente busca fazer, hoje é quarta-feira, a igreja não é uma obrigação, nós sabemos quando a igreja coloca como uma exigência mesmo, mas existe uma tradição, um costume, nas quartas e sextas. Por isso que na Canção Nova, antigamente, quando fazia o doce, era na quarta e sexta, justamente para o bicho ser provado e aprovado. E nem lamber a panela podia, porque é dia de abstinência de oferta. Sacrificar os nossos desejos. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 5, versículo 1, que devemos ser imitadores. Quando a gente fala de imitar, e é interessante porque se imita tão fácil, né? Eu me lembro, há anos atrás, eu estava na missão de Cuiabá, fui fazer a minha barba, num local onde era um lado masculino e um lado feminino, e eu estava ali fazendo a minha barba, e uma senhora chegou do lado, onde tinha um biombozinho, e ela começou a falar: ô fulaninha, tu ficou sabendo de um padre que chegou aí, que está botando todo mundo segurar a cruz para lá, todo mundo imitando ele. E eu estava do lado. O barbeiro olhou para mim e disse: cala tua boca, deixa. E ela começou a falar, e disse assim: olha, eu quero o meu cabelo igual daquela atriz de televisão. Ela estava imitando a atriz, né? No final, que acabou, eu levantei, eu disse: Deus te abençoe. E aí ela tomou um susto. Eu disse: olha, eu estou fazendo o povo segurar a cruz, buscar imitar Jesus, trabalhar a cruz de cada dia. Você está botando esse balaio de gato na sua cabeça. Você está imitando quem, querida? Deus abençoe. Inclusive, aqui está a minha cruz. Chamo para você. Aí dei a minha para ela e disse: tchau. O mundo faz tantas imitações, e aquele que é de Cristo é convidado a imitar a Deus, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, imitar o Senhor. E não é uma palavra pequena, é uma palavra grandiosa. O nosso Deus é um Deus santo. E para começar a buscar a santidade, devemos sacrificar os prazeres da carne, prazeres deste mundo. Tudo quanto nos escraviza deve ser retirado de dentro de nós. Pois Deus não escraviza ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Pensa bem. Então tudo que te escraviza, isso não vem de Deus. Então a primeira coisa é sacrificar os nossos desejos. Segundo, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, devemos ser puros. A pureza. E essa pureza é aquela pureza mesmo, até como a gente fala na palavra, né? Pureza de criança, sem a malícia. Pureza que se lança, que acredita, que não para nas situações do mundo.
própria palavra também diz que entrará no reino dos céus quem tiver coração de criança, quem tiver um coração puro. Então a pureza tem que ser trabalhada. Infelizmente a cidade de Éfeso, quando São Paulo trazia isso, né? Trazia para essa comunidade, a cidade de Éfeso estava vivendo em muita imoralidade, ganância, disputa de poder, de tantas coisas. E Paulo exorta que devemos ser puros. Ou seja, qualquer assunto de ganância, imoralidade, cobiça, não pode nem ser assunto de conversa entre nós. Então, sabe aquele negocinho? Não, é uma brincadeirinha. Não, nem brincadeirinha. Nós temos que realmente... E aí não é o radicalismo, é a radicalidade da palavra. O certo é certo, o errado é errado. Então a gente precisa, e é um trabalho que todos nós precisamos. Porque a gente pode cair na tentação. Não, é só uma besteirinha, é pouquinha coisa. É uma piadinha de leve, é uma coisinha leve. Não, pureza. Falo muito isso nos grupos de WhatsApp, de famílias. Cuidado com o que você coloca nos grupos de WhatsApp, grupos de trabalho. Vamos evangelizar, coloca a palavra de Deus, meditação do dia, uma palavra de incentivo, de fé, de esperança. Então a primeira coisa é sacrificar os nossos desejos. Segundo, trabalhar a pureza. Terceiro, para sermos cheios do Espírito Santo, devemos dar graças a Deus em tudo. No livro Gratidão Gera Milagres, que está aqui do meu lado, vou colocar aqui para você ver na TV Canção Nova. Quando eu escrevi esse livro, e eu coloquei como subtítulo A Força do Agradecer, a gente tem que ter um coração mais agradecido, agradecer a Deus, dar graças a tudo. Agradecer só nos momentos bons é fácil. O desafio é agradecer todo dia. Não é apenas um chavão de palavra, né? Ah, gratidão gera milagre. Não é isso não, pelo amor de Deus. Eu já falei isso milhões de vezes, quando eu vou nas missões, quando eu apresento os produtos. Eu não sou vendedor de livro. A nossa missão é evangelizar. Nós temos um sistema que Deus nos concede de comunicação. Nós temos um Davi, que é o departamento de audiovisuais, que é o celeiro, onde as nossas pregações, onde o conteúdo que hoje nós falamos, o conteúdo digital, está lá no CN Plus, que você pode adquirir. Mas para que isso? Isso aqui não é chavão de marketing, não. Eu entendo de marketing, eu estudei também. Tive agência de publicidade, sei o que é marketing, mas aí é vida. E aí eu falo para a nossa vida. O agradecer gera milagres, sim. Há uma força sobrenatural do agradecer, mas tem gente que reclama de tudo, toda hora, e nunca está satisfeito. Porque o problema não é o exterior, o problema está no coração dela. Então dê graças, para ser cheio do Espírito Santo, dê graças em tudo. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, assim, ó: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não importa os fatos e os acontecimentos. Eu volto a dizer, dá graças quando tudo está bem, é maravilhoso. Eu até brinco dizendo assim, eu duvido você levar uma topada no meio da rua e falar, oh, graças a Deus. Não, não é. A gente vai lascar a cabeça do dedo, vai chorar, vai... Mas louve. Porque aí você levou uma topada no dedo, deu até uma quedinha, aí passou na sua frente um caminhão. Buf! Oh, bendita topada, porque me ajudou a não ser atropelada. Ou seja, tudo tem um para quê. Então, temos esse coração que... E isso já é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, portanto, o que quer que estejamos acontecendo na nossa vida, na nossa família, busque ter um coração agradecido e dê graças a Deus. Eu falo muito isso no livro Gratidão, que vários e vários milagres que aconteceram, Jesus geralmente ele olhava para o céu e dava graças, olhou para o céu, deu graças. Então, a gratidão realmente gera milagres. Não é uma questão de agradecer o sofrimento, mas sim agradecer a Deus, pois Ele sabe todas as coisas e certamente usará o nosso sofrimento para o nosso bem, para o nosso
crescimento, pois a palavra de Deus afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeiro passo, sacrificar os nossos desejos. Segundo passo, trabalhar a purificação. Terceiro passo, para sermos cheios do Espírito Santo, é darmos graças a Deus. Desculpa, esse final de semana foi um final de semana lindo, maravilhoso em Gravatá. Ficou rouco o Padre Bruno, ficou rouco o Márcio Todeschini, ficou rouco a Alexandra, mas não paramos, porque a gente sabe que foi uma grande bênção de Deus, e sobre meio à bênção existe a batalha espiritual. Mas a gente ficou realizadíssimo na missão de Gravatá, vivendo o Congresso Livrai-nos do Mal. E já convido o povo de Deus de Vitória da Conquista, 15, 16 e 17 de setembro, Congresso Livrai-nos do Mal, e o Padre Bruno, o Tiago Tomé e a Alexandra, vai ser lindo demais. E olha, a missa de encerramento vai ser no novo espaço, no terreno, onde vai ser construído a Casa de Evangelização de Vitória da Conquista. Vamos sair em procissão. Então vai ser uma coisa mais linda. A missão não pode parar. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o quarto passo é obedecer. E o que tem a ver obedecer com o que o Padre Bruno acabou de falar? A nossa missão é evangelizar. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Para sermos repletos do Espírito Santo, para vivermos e sermos cheios, buscando sermos imitadores de Cristo, temos que obedecer. A obediência gera em nossos corações a confiança. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes tinhas a vossa ignorância. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro. Precisamos dar atenção ao que o Espírito Santo de Deus nos fala. Você sente, sabe aquela coisa? Então, como é que eu posso sentir a presença? É a docilidade. Quando o Espírito Santo conduz, a gente dá o passo e a graça acontece. A palavra de Deus nos orienta a obedecer para desfrutarmos as bênçãos de Deus em nossas vidas. A obediência não é apenas um passo fundamental na vida cristã, que quer, daquele homem, daquela mulher, que quer ser cheio do Espírito Santo, mas também uma confirmação, um testemunho de que a sua vida pertence ao Senhor. Porque a gente sabe que o pecado entrou pela desobediência, e pela obediência recebemos a graça da salvação. Obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Isso mesmo. Então, se nós sabemos que pela desobediência entrou o pecado, pela obediência nos deu a graça. Então, retornando. Primeiro passo, sacrificar os nossos desejos. Isso é para sermos cheios do Espírito Santo. Segundo passo, sermos puros. Terceiro passo, dar graças a Deus em tudo. Quarto passo, obedecer. Quinto passo, para sermos cheios do Espírito Santo, devemos mudar antigas atitudes. Eis que faço nova todas as coisas. Como é que eu vou ser cheio? Como é que eu quero imitar a Cristo, imitar a Deus, ser luz? Porque olha a palavra diz isso, é muito belo quando diz isso na palavra sobre a luz, né? Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Como é que eu quero ser luz, vivendo ainda com atitudes de treva, de escuridão? Então eu preciso mudar as atitudes antigas. Eis que faço nova todas as coisas. O que era velho passou. Pecado confessado, pecado perdoado. Fica agoniado quando chega alguém nos confessionários e fala assim: ai, padre, eu quero confessar aquele pecadinho de estimação. Mas, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não existe pecado de estimação. A pessoa chega atravessando. Não tem isso, pecadinho de estimação. Não. É mudar as atitudes concretas realmente. Não adianta para viver lá e cá. Esses dias, a minha mãe estava lá em Gravatá comigo, ela veio de João Pessoa, eu não pude ir a João Pessoa,
foi muito rápido, e ela foi para o Congresso Livrais do Mal, e ela contou uma coisa muito interessante que ela ouviu. Disse que certa vez uma pessoa estava em cima de um muro, e de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. No lado do céu ninguém falava nada, não tinha um anjo que chamasse, nada. No lado do inferno, não, é o contrário. No lado do céu eram os anjos, tudo falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E no lado do inferno aquele silêncio, ninguém falava nada, e a pessoa no muro. De repente passou um capetinha, sabe assim, passou aí o cara, ei, por que desse lado aí? Ninguém tá me chamando aqui, ó. É Santa Terezinha, é São Bento, é os anjos, tudo falando, pula, pula. Tô entendendo. Aí o capetinha falou, é porque você tá no muro. Sim, mas eu não tomei a decisão. Quem construiu o muro foi a gente, você já tá do nosso lado. Ai, papai, tá no muro, não adianta não, tem que ir pro lado de cá. Mudar de atitudes. Qual o seu lado? Em cima do muro já é. Quem construiu o muro foi o diabo, o divisor. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele veio para dividir. Olha quem construiu o muro. O sangue de Jesus tem poder. Então mudemos. Muda Padre Bruno, muda você das atitudes antigas. Em Efésios capítulo 5, versículo 8. Quando Paulo fala, éreis trevas, significa dizer que o cristão vivia no pecado e era do diabo, porém passou a ser luz. Paulo está dizendo que agora éreis, passado, éreis trevas. Quem vive de passado é museu. Agora devemos mudar nosso modo de pensar, sentir e agir para sermos realmente pessoas que buscam a Cristo. Olha aqui, eu não estou falando nada de novidade, mas que a gente tem que atualizar em nossa vida. Como ser cheio do Espírito Santo, como imitar a Cristo, sacrificar os nossos desejos, buscar a pureza, dar graças a Deus em tudo, obedecer, mudar antigas atitudes. Sexto passo para sermos cheios do Espírito Santo, devemos pedir a graça de ter discernimento. O discernimento diário mesmo. Em Efésios 5, 11, 12 nos diz: não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Como cristãos, seguidores de Cristo, devemos discernir o local, o grupo, as conversas que podemos participar. O discernimento. Convém. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Então tem coisas que você precisa. Convém eu viver isso? Convém eu fazer isso aqui agora? Esse é lugar para eu estar? Vai edificar minha vida? Vai me fazer santificar? Ou vai me levar para o pecado? E aí não é julgamento, é discernimento. E não é julgar. Tem lugares que, para mim, é uma coisa, para o Flavinho é outra. Flavinho é homem casado, tem sua esposa. Convém ele estar ali, sair com a sua esposa, ir ali com Ana para um restaurante. Convém, não tem problema nenhum. Tá ali com a sua... Convém o Padre Bruno ir para uma coisa dessa assim, com uma outra pessoa que nem sabe. Então, discernimento. Ter essa tranquilidade de falar, é o melhor lugar? Então, discernimento para tudo. Discernir. Só existe comportamento pecaminoso se existe palavras pecaminosas, desagrado a Deus. Discernimento é para se afastar. Não se deixe ser levado, porque nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo. Sétimo passo. Eu fiz questão, claro, a gente poderia pegar essa palavra e trazer tantas outras coisas, mas como os 7 dons do Espírito Santo, eu busquei pegar 7 passos para nos ajudar, né, a despertar em nós esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo. E o 7º passo para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, eu quero reforçar isso, é porque nós devemos ser luz, pessoas que iluminam. Em um
dos livros, eu não sei se é ou se é o azulzinho ou se é o vermelho, nos livros das frases, tem uma das frases que eu falo assim: se não contagiarmos, o inimigo contamina. E o mundo tem sido contaminado pela falta do contágio, ou seja, pela falta de pessoas que buscam ser luz. Nós temos que ser luz aonde formos, levar essa graça da esperança. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5:13 que tudo que se manifesta é luz, ou seja, manifestar a luz do Senhor, a presença de Deus, a alegria de sermos do Senhor, a paz do Senhor, proclamar, a paz esteja convosco, levar a esperança, não desmerecendo os sofrimentos, mas entendendo que os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. Sermos luz, a manifestação de luz deve ser constante em nossas vidas. Nada deve ser ou estar em oculto. A luz não foi feita para colocar embaixo da mesa, foi colocada em cima. A vela para ser acesa, e é interessante essa questão da vela, que às vezes a gente acha que a gente precisa ser aquele canhão de luz. Não precisa ser não. Uma velinha de aniversário, no meio do centro de evangelização, todo apagado. Eu já fiz essa experiência. Peguei 2 irmãos de comunidade, que estavam falando que estava fraco, que a velinha estava pequenininha, e eu peguei o bolo. Eu já falei aqui no Sonho para a Vida isso. Peguei a velinha de aniversário, o centro de evangelização estava escuro, às 8 horas da noite. Vamos ali comigo. Acendi no meio do centro de evangelização, mas foi impressionante. Botei um na ponta, outro na outra. E eu gritava: estão me vendo? Todo mundo: tamo, mas só pode, eu já estou vendo. Porque aquela pequena velinha faz a diferença. Então eu não estou mandando você ser o farol, não. Um canhão de luz. Mas você precisa ser luz. E é preciso manter essa chama acesa, clara. Tudo quanto fizermos deve viver isso, nessa claridade, nessa busca, exorcizando todas as trevas, todo o mal. Não podemos deixar dúvidas no nosso caminhar com Jesus. O nosso testemunho de vida deve ser exemplo para os que estão ao nosso redor, sem gerar dúvidas ou vergonha ao Evangelho. Então é preciso que as pessoas olhem para nós e nos vejam como luz. Isso não quer dizer que os nossos pecados, que são palpáveis, que a gente sabe que tem, não, é reconhecer. Reconheço o meu pecado, foi contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal. Isso também é buscar a luz, porque a gente está reconhecendo a nossa verdade. Proclamareis a verdade vos libertará. Então, quando eu coloco isso às claras, eu estou tirando tudo que está na escuridão, no escondimento, e estou trazendo para a vida nova. 7 passos, retornando: sacrificar os nossos desejos, sermos puros, darmos graças em tudo ao Senhor, obedecer, mudar antigas atitudes, pedir o discernimento diário e sermos luz. O que eu mais desejo para você é que nós possamos ser realmente imitadores, como a palavra diz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. Buscando a palavra do Senhor diariamente, vivendo a palavra de Deus, que é fonte de libertação, nós vamos ser cheios. E é isso que eu peço, que a gente já prepare o coração, Flavinho, para a gente pedir mesmo o Espírito Santo de Deus. Neste final de semana acontecerá o acampamento Sonho para a Vida. Eu estarei pregando, farei uma pregação no sábado às 9h15. Após essa pregação, estarei atrás do centro de evangelização, porque, como assim a gente falou em alguns programas passados, eu devo ter mais ou menos umas 45 a 60 Bíblias que vou doar para o povo de Deus. Você que mandou, eu estou ali abençoando. Então, você que não tem a palavra, que vai vir para o Sonho para a Vida, quem tiver, traga. Eu já disse isso, não enrole para deixar a sua, para ganhar uma do Padre, porque isso é pecado. É quem não tem. Mas eu quero pedir nesse final de semana que você experimente, pela força da palavra, esses 7 passos, para que você seja cheio e transborde o Espírito Santo.
E transbordar é transbordar. Chega de querer só molhar o pezinho do pé, só o dedinho do pé. Não, é o corpo inteiro. Peço o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida. Queremos viver pela força da Tua palavra, Senhor, buscando atitudes concretas, Senhor. Renunciamos a todo mal, Senhor, toda opressão, a toda palavra maldita, Senhor, a tudo que possa nos impedir, Senhor, de buscarmos ser imitadores, Senhor. Queremos Te imitar, Senhor. Pedimos essa graça, vem Espírito Santo, cantemos, Flavinho, peçamos essa graça do Espírito Santo de Deus sobre nós. É a nossa decisão. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito, incendiar, vem me incendiar.